alguns resultados de sequências convergentes que são fundamentais para você provar a convergência de determinadas sequências, né? Na verdade, esses resultados são bem semelhantes a que se mostra para limite de funções, então a demonstração deles são análogas, né? Então, estou considerando aqui o caso em que eu tenho duas sequências, AN e BN, ambas convergentes, então não posso aplicar esses resultados para sequências divergentes, apenas para sequências convergentes, com AN tendendo a A e BN tendendo a B. Tá? Nessa situação, você tem o seguinte: o limite da sequência formada pela qualquer sequência N ou Bn multiplicada por uma constante K real vai ser simplesmente K vezes o limite da sequência original. Então, significa que se você tem sequência, por exemplo, a sua N é 1 sobre N, que você sabe que converge para zero, né? Então você conclui que qualquer coisa que seja, por exemplo, uma sequência 10 sobre n, vai ser 10 vezes o mesmo limite dessa, ou seja, ela também vai convergir para zero. Outros resultados são, se você considerar o limite, por exemplo, da soma ou da subtração de termos gerais de sequências convergentes, o resultado vai ser soma ou subtração dos limites dessas sequências. Então, novamente, se a gente considerar aqui o AN como sendo 1 sobre n e o BN como sendo a sequência constante igual a 1, essa converge para 0, essa converge para 1. Então, a sequência, se eu definir uma sequência do tipo 1 mais 1 sobre n, ela vai convergir, essa converge para 1, essa converge para 0, então vai convergir para 1 mais 0, que é 1. Simples assim, né? Basta eu conhecer os valores de convergência das sequências. Da mesma forma, para o produto e para a divisão, desde que o denominador seja sempre não nulo, tanto BN quanto B. Então, por exemplo, você já pode deduzir daqui que o limite da sequência 1 sobre n ao quadrado, quando n vai para infinito, ela pode ser escrito como o limite de 1 sobre n vezes 1 sobre n. Como as duas sequências são convergentes, isso aqui vai dar 0 vezes 0, ou seja, meu limite dá 0. Ok? E da mesma coisa com a fração. A demonstração fica como exercício, já que segue o mesmo raciocínio que foi feito para o caso de funções lá no cálculo de uma variável. Outros resultados semelhantes. Se eu tiver uma sequência agora divergente para mais ou menos infinito, não importa, desde que o AN não se anule. Então, o limite da sequência inversa dela vai dar 0. E, finalmente, um caso bem interessante, se eu tiver uma função contínua e a n uma sequência convergente para um valor a, tal que o an está no domínio da função e o a também está no domínio da função, então o limite da sequência formada pelo f de an vai ser o f de a, tá? Que é o limite da sequência interna. Ou seja, ele está dizendo basicamente que você pode trazer este limite para dentro da minha função. Alguma coisa da seguinte forma, né? Escrevendo aqui, ele seria que o limite, quando n vai infinito, da sequência formada pela função contínua aplicada na sequência n, tá? Então, essa aqui forma a minha sequência Bn, tá? Isso aqui é igual ao f do limite, quando n vai para infinito,
do meu AN. É a mesma coisa. Então, se eu tenho assim uma sequência BN igual a cosseno de 1 sobre N, como eu sei que a sequência 1 sobre N vai para zero, eu sei então que o limite quando N vai para infinito dessa sequência vai ser o cosseno de zero, que é 1. Bom, vamos ver agora um tipo especial de sequência, as chamadas sequências monótonas. As sequências monótonas, elas são caracterizadas por ter um comportamento que se mantém ao longo dela. Então, eu digo que uma sequência é crescente se o elemento AN é sempre menor ou igual ao elemento seguinte da minha sequência, ou seja, o valor da minha sequência vai crescendo conforme o meu N aumenta. Da mesma forma, eu digo que ela é decrescente se o meu AN, que é o anterior, é maior do que o posterior, ou seja, o elemento seguinte é sempre menor que o elemento anterior. E eu digo simplesmente que ela é monótona se ela for crescente ou decrescente. Muitas vezes a gente vai dizer que ela é monótona crescente ou monótona decrescente. Vamos ver aqui um exemplo. A sequência AN igual a 1 sobre N é monótona decrescente. Como que eu faço isso? Como que eu mostro isso? Eu vou mostrar duas técnicas que podem ser usadas de forma independente. A primeira delas é mostrar diretamente, que já que eu quero mostrar que é decrescente, eu quero mostrar essa desigualdade. AN é maior ou igual a N mais 1. Então eu vou subtrair a primeira da segunda, o AN do AN mais 1. Isso vai me dar que é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Fazendo aqui o mínimo da N sobre N mais 1, vai dar N mais 1 menos N. Simplificando, vai sobrar 1 sobre N vezes N mais 1. Então eu cheguei que 1 sobre N mais 1, isso aqui como o meu N é sempre positivo, é maior ou igual a zero. Isso significa que essa desigualdade é maior ou igual a zero. A N menos a N mais 1 é maior ou igual a zero. Portanto, a N é maior que a N mais 1. Mostrei, então, que ela é decrescente. A segunda forma utiliza a função que dá origem ao termo geral, se existir, né? Nesse caso aqui, ela existe. A função é 1 sobre x. Se eu pego a derivada da minha função 1 sobre x, eu tenho menos 1 sobre x ao quadrado. Como o meu x é positivo, diferente de zero, portanto, isso aqui é sempre negativo. Portanto, essa minha função ela é decrescente nessa região do x positivo. Se ela é decrescente, significa que o f do n é maior ou igual a f de n mais 1, porque o n é menor do que o n mais 1. Então, conforme o elemento que está dentro da função aumenta de valor, a função diminui. Portanto, isso aqui é o AN, esse aqui é o AN mais 1. Então, eu mostrei que ela é decrescente. Então, se a função que dá origem à sequência for decrescente, a minha sequência será decrescente. Se a função que dá origem à sequência for crescente, então a minha sequência será crescente. Um outro exemplo, a sequência Bn igual a menos 1 elevado a n sobre n não é monótona. De fato, sempre quando eu vou mostrar se é monótona ou não é monótona, eu tenho que usar valores arbitrários. Então, vou usar um certo k, né? Diferente de zero. E vou tomar o índice 2k. Então, o b de 2k. Dobrei. Então, isso aqui é um número par. Como é um número par, menos 1 elevado ao número par dá positivo. Então, dá 1 sobre 2k é positivo. Já que se eu pegar o elemento seguinte, que vem na sequência, que é o 2k mais 1, então eu tenho 2k mais 1 é ímpar, vai dar negativo, por isso o sinal de menos aqui, sobre 2k mais 1. Então esse valor agora aqui é um valor menor do que o anterior, né? Menor. Será que ela é decrescente? Não, porque eu pego aqui o 2k mais 2, o 2k mais 2 é par de novo. Então esse valor vai dar positivo, e esse valor é positivo é maior que esse. Então eu tenho que b de 2k é maior que b de 2k mais 1, que é menor que b de 2k mais 2. Portanto, ela não pode ser monótona. Como eu usei um k arbitrário, em nenhuma região
dessa minha sequência, eu vou conseguir a monotonicidade da minha sequência.